Olá, bom dia! Começamos uma transmissão ao vivo do Pro Legislativo, que é o portal voltado para a comunicação legislativa, para o debate legislativo, realizando eventos ao longo do ano. O Pro Legislativo, para quem não sabe, realiza o Congresso de Comunicação Legislativa, Fórum de Redes Sociais de Redes Legislativas, realiza vários cursos de comunicação legislativa e promovendo o debate e a qualificação legislativa em todo o Brasil. Meu nome é Sérgio Lerrer, sou jornalista fundador do Pro Legislativo e hoje nós trazemos para vocês um tema que está na cabeça de todos os vereadores, daqueles interessados na gestão pública, que é a respeito do impacto das eleições de 2020. O que vai acontecer com as eleições, quais os cenários, quais os aspectos positivos ou negativos de uma eventual decisão que adie as eleições. E hoje nós começamos esse ciclo de debates envolvendo as câmaras municipais do Rio Grande do Sul. Vou apresentar aqui nossos outros participantes. Estamos aqui ao vivo. Essa transmissão que vocês estão assistindo nas redes sociais do Pro Legislativo, tem um chat embaixo, tanto Facebook como YouTube. Caso queiram manifestar suas opiniões, caso queiram registrar sua presença, inclusive dizendo de qual cidade estão acompanhando, de qual estado estão acompanhando, podem colocar. Na medida do possível, nós vamos exibir aqui na tela, ok? Tem algum áudio aí que aumentou por alguma questão também, que está dando um equinho aí. Todos são bem-vindos. Quem quiser também adiantar perguntas, manifestar, não precisa ser perguntas também, pode ser manifestar opiniões. Na medida do possível, nós vamos colocar aqui na tela. Rápida, eu vou fazer uma apresentação bastante rápida inicial, e quem vai depois apresentar de maneira mais aprofundada é a minha co-moderadora, co-âncora hoje, que é a Silvana de Carli, a Silvana que está falando lá de Flores da Cunha. Ela é uma especialista em comunicação política e diretora da Imagem e Comunicação Política, com muita atuação na região. E hoje, então, ela é nossa convidada do Pro Legislativo para co-apresentar aqui, fazer as perguntas e estimular o debate. Nossa outra participante é a Patrícia Camassola Tomé, vereadora de São Marcos, aqui também, representando as lideranças femininas hoje na política, que estão em ascensão, com muita expressão, mas que precisamos mais ainda, agentes políticas mulheres participando, aí, dosando o equilíbrio na representação na gestão pública, no legislativo e no executivo. Participando aqui também conosco, o Felipe Gremelmaier, que é vereador de Caxias do Sul, na importante cidade do Rio Grande do Sul, do Brasil. Muito obrigado aí pela presença, Felipe. Também aqui conosco, o César Ulian, o César, que é vereador de Flores da Cunha. Obrigado aqui também pela presença, César. E vamos lá para o presidente da Câmara Municipal de Nova Petrópolis, que é o João Paulo Viana. Obrigado também aqui por estar conosco, presidente. Agora eu vou passar a palavra para minha co-apresentadora, a Silvana, que vai falar um pouquinho melhor sobre cada um dos participantes de hoje. Também está no nosso tema do dia. Silvana? Bom dia, Sérgio. Bom dia aos vereadores. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Também agradecer ao Rogério da WebD Tecnologia, que está proporcionando esse encontro. A WebD é uma empresa que realiza sites, portais públicos para câmaras e prefeituras, especializada também na questão da transparência para esses órgãos. E nós convidamos, então, como o Sérgio falou, os vereadores aqui da região para falar um pouquinho sobre como é que está a situação das eleições neste ano. Eu vou falar um pouquinho, então, dos nossos convidados, começando, então, com o César Ulian, aqui meu colega de Flores da Cunha e amigo. Ele está afiliado ao Partido Progressista desde setembro de 2003, ele já concorreu a vereador na última eleição de 2016 e foi eleito, então, para essa legislatura atual com 749 votos. Ele possui uma empresa, Esquadrias J. Ulian, incorporadora Jaime Ulian e Filhos, então ele é um gerente dessas empresas. Ele é bacharel em administração de empresas,
Também é catequista da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, onde é membro da pastoral litúrgica e da equipe de batizados. Ele, dentro da Câmara de Vereadores, participa como secretário da mesa diretora, é membro da Comissão de Constituição e Justiça, redação final, e também presidente da Comissão Especial da Revisão do Código de Posturas. Esse, então, César Ulian. Bem-vindo, César. Falar um pouquinho, então, agora da Patrícia. Patrícia, amiga de São Marcos, já conheço ela ainda da época que atuava na Secretaria de Turismo aqui em Flores e ela na Secretaria de Turismo em São Marcos, né, Patrícia? Ela é colega também de profissão, Relações Públicas e jornalismo também. Tem licenciatura em Letras e pós-graduação em especialização em língua portuguesa e pós-graduação em coordenação pedagógica e supervisão escolar. Atuou em diversos segmentos no município de São Marcos, né? Como falei, na Secretaria de Turismo, professora da rede municipal, né, e privada. Também foi integrante da Atuacerra, do Observatur, voluntária na APAI e participante ativa, então, do Rotary, onde foi governadora também do Rotary. Em 2016, concorreu a vereadora pela primeira vez, sendo a vereadora mais votada da história do município de São Marcos. E foi presidente no Legislativo nos anos de 2017 a 2018. Também é presidente do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, onde são várias câmaras da região que se mobilizaram para discutir assuntos em comum. Nosso colega é amigo vereador de Caxias do Sul, Felipe Gremel-Maier. Tive o prazer de conviver junto quando eu trabalhei na Câmara de Vereadores em Caxias. É filiado, então, ao MDB, desde 1996, quando participou da juventude do partido. Já foi assessor da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Também trabalhou no grupo de trabalhos de esporte da rede Mercocidades, membro do Comitê Caxias, do Conselho Municipal de Desporto, participou da questão da Festa da Uva na área dos esportes, é conselheiro do Ser Caxias, autor do livro Ora Bolas, e também secretário já municipal nos anos de 2015 a 2016, na área do esporte, né, Felipe? Em Caxias, na Câmara, então, ele atua desde 2005, foi suplente de 2005 a 2018, também conquistou 4.114 votos, tornando-se, então, vereador titular da bancada do MDB na legislatura de 2009 a 2012. Depois assumiu novamente a Câmara, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, foi reeleito com 3.145 votos nas eleições de 2016, novamente conduzido, então, para essa legislatura. Também participa como coordenador do Parlamento Regional e é presidente da Comissão do Idoso na Câmara de Vereadores de Caxias. E agora o João Paulo Viana, presidente da Câmara de Nova Petrópolis. Ele é importado, né, do Ceará, João Paulo, e é casado com a Ticiane, pai do João Henrique, da Maria Laura e Eduarda. Trabalhou em empresas da região como gestor na área privada, como a Dakota. É formado em gestão de produção na Fevale, um MBA em gestão empresarial com intercâmbio na Universidade de Rankin, na Finlândia. Está cursando administração de empresas na Fevale. Em 2002, concorreu, então, à vereança pelo PP, conseguiu 322 votos e ficou na segunda suplência. Conforme o novo governo assumiu, ele ocupou, então, a titularidade na Câmara desde 2013. E também agora está afiliado ao PSB e foi o terceiro vereador mais votado. É atuante socialmente na comunidade do Vale Verde, onde é a comunidade onde mora. E também possui atividades em outras regiões do município. Esses, então, nossos convidados de hoje. Para não se estender, nós vamos falar direto já sobre as últimas informações que nós temos sobre o adiamento ou não das eleições. Então,
essa semana tomou posse o novo ministro, né, o Barroso, deixando claro que não pretende adiar as eleições para o próximo ano, elas ocorram ainda nesse ano, mas que tudo vai depender da questão das autoridades sanitárias quanto a isso. E o prazo máximo que eles estão pensando em tomar essas decisões sobre adiamento das eleições é até dia 30 de junho. Nesse período também, a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, emitiu uma carta que gostaria, então, que as eleições fossem unificadas para 2022. Essa, então, a proposição da CNM. E a FAMURS também é favorável a essa mudança, esteve reunida nessa semana por videoconferência com os presidentes das associações aqui do estado do Rio Grande do Sul, são 27 associações, se manifestaram também pela unificação das eleições. E também se ventilou nesse meio tempo a questão de fazer a eleição em 2 períodos nesse ano. O ministro Barroso chegou a falar também em 2 finais de semana. Eu acho que é muito arriscado. Porém, a data que está agora se trabalhando é 15 de novembro ou 6 de dezembro. Então, acho que gostaria de ouvir agora os nossos convidados, o que cada um pensa dessas possibilidades de adiamento da eleição, o que pode prejudicar ou não nos seus municípios. É isso, né, Sérgio? Tá ok, obrigado pela introdução, Patrícia, muito bom. E agora, já justamente com esse contexto passado pela Silvana, né? Pela Silvana, vamos ouvir 2 minutinhos, vou pedir para cada um no máximo, né? Justamente a percepção de vocês do que impacta essa situação do ponto de vista do município, né? E do ponto de vista da política local. Qual a opinião de vocês? O que isso provoca ou pode provocar? Então, solicito aí até 2 minutinhos, começando aqui por quem está do lado, aqui na linha de cima, dos nossos rostos aqui na transmissão, que é a Patrícia Tomé, Patrícia Camassola Tomé, vereadora de São Marcos. Bom dia, Sérgio, bom dia, Silvana, bom dia aos colegas vereadores, o Felipe, o César, o João Paulo e a todos que estão nos acompanhando. Realmente, estamos falando de uma eleição inédita. Como a Silvana colocou, há 2 linhas, né? O Senado e a Câmara fecham acordo para a eleição acontecer agora este ano, e, paralelo, temos o Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que nesta semana também confirmou a inviabilidade do pleito. Frente a tudo isso que nós estamos vivendo, o coronavírus chegou no Brasil neste ano de movimentação. Nossos municípios estão todos com políticas públicas voltadas para a saúde. O isolamento faz com que nós colocássemos o pé no freio. Então, vendo como atual vereadora, verificando o trabalho que é participar de uma campanha política, como que você vai chegar numa casa, sendo que a campanha é o olho no olho, é o abraço, a fala, neste momento, nesse cenário que estamos vivendo. Neste momento, a gente percebe que é inviável fazer uma eleição neste ano 2020, né? Para que não tenhamos, talvez, pessoas que não há uma democracia em todos os municípios, das pessoas conseguirem fazer a sua campanha. É isso que nós pensamos no momento sobre as eleições 2020. Tá ok, obrigado, Patrícia. Passando agora para a nossa linha de convidados aqui embaixo, começando agora pelo presidente da Câmara Municipal de Nova Petrópolis, vereador João Paulo. Primeiramente, queria desejar um bom dia, Sérgio, bom dia aos convidados, a Patrícia, o César e o Felipe, e também quem nos acompanha nessa live, especialmente o pessoal de Nova Petrópolis e em todos os municípios e representado pelos vereadores convidados. Primeiramente, sobre a questão do impacto das eleições municipais esse ano, em relação à função da pandemia,
A gente sabe que hoje existem dois projetos, né, duas propostas de emenda à Constituição do Senado Federal. Uma que ela coloca justamente a questão do adiamento, seria 6 de dezembro e 20 de dezembro, caso tenha uma cidade em segundo turno, uma proposta dada pelo senador Randolfo Rodrigues, do Rede, e uma outra proposta, que tem a assinatura de 27 senadores, o qual já é um terço, né, do Parlamento do Senado Federal, que é justamente a adiação dessa eleição para 2021, onde o prazo máximo seria até final de abril, onde essa legislatura ganharia mais um ano, e a unificação das eleições para 2026, onde a próxima legislatura e a gestão municipal teria também 5 anos, né? Começando a partir de 22, 1º de janeiro de 2022. Então, são propostas que estão no Senado, claro, isso também tem que passar pela aprovação do Congresso, só que, como já foi relatado antes ali, o presidente da Câmara Federal falou que vai estar de acordo com o TSE, o presidente do TSE. O Barroso já iniciou ali seus trabalhos, e a proposta, sim, é assinar. Talvez essa seria a proposta mais viável a nível federal, mas a nível municipal, aqui nas eleições, o que a gente pensa? Com relação à questão de fazer a própria campanha, tem questão nos municípios menores, a questão do corpo a corpo, ele é muito vital numa campanha municipal. E a questão da própria pandemia, muitas pessoas estão com esse início, né, esse medo, esse certo pânico com relação à pandemia, com relação à própria contágio, e isso, sim, teria um impacto, né, nessa campanha corpo a corpo. Mas existem também outros meios, como os meios sociais, as mídias sociais, até em relação à própria outros meios de trabalho, que não seja campanha, que hoje estão sendo utilizados através das redes sociais. E isso vem sendo evolutiva em campanhas eleitorais. A revista, a última campanha foi baseada na própria rede social. E com relação às campanhas para de vida, elas vêm tendo uma certa mudança, metamorfose de cada campanha para outra. A questão dos comícios, que cada vez está diminuindo, onde se fica cada vez mais reuniões, que são mais práticas, a nível municipal. E a questão de ir nas casas, hoje a nível de município, é o que a gente mais tem de aliado, né, numa campanha municipal. Basicamente, com relação se der uma opinião assim, mais segura, é possível, sim, fazer a campanha, na minha opinião, fazer uma campanha ainda esse ano, tá? Mas eu, a nível assim, mais pensando de maneira genérica, eu também fico a favor de uma campanha unificada, né? Depois a gente, se tiver mais tempo, a gente consegue falar mais sobre isso. Ok, obrigado, vereador João Paulo. Passar agora para o vereador César Ulian. Bom dia, Sérgio. Bom dia também a Silvana, os colegas vereadores Felipe, a Patrícia, o João Paulo. É muito importante a gente tirar um tempo para debater esses assuntos, né, que cada vez mais estão à tona nas ruas, por tudo onde a gente passa, e também as próprias notícias, né, vêm ao encontro disso. Tivemos algumas decisões, digamos, já de certa forma esperadas, né, dentro do ponto de vista dos cuidados com a saúde, que as eleições em outubro, como normalmente acontecem, elas ficam inviáveis, né? Então, já temos essas decisões, que parece pouco tempo, né, se a gente passasse para novembro ou dezembro, mas é um tempo muito importante, porque antes das eleições, nós temos as convenções municipais, as alianças municipais, todo esse trâmite interno dos municípios, e principalmente
nós, assim como municípios menores, isso é a alma dos partidos, é a alma da campanha eleitoral, né? Então, tendo em vista todo esse contato pessoal que um isolamento social não permitiria, a gente entende que, em primeiro lugar, precisa estar a saúde, termos condições de realizar uma eleição. E depois a gente avalia essa forma de reinventar uma nova forma de fazer política, né? De fazer uma eleição, de se pensar uma eleição. Então, acredito que a gente precise, antes de mais nada, levar em conta a garantia de que o processo de uma eleição não vai interferir na qualidade da saúde das pessoas, né? Tendo isso assegurado, né, tendo possibilidades da gente realizar com segurança uma eleição, se for, acredito, dentro deste prazo de outubro, de novembro e dezembro, acredito que a gente consiga ganhar um fôlego, né, uns 30 dias ao menos, para postergarmos o início dessas convenções, dessas reuniões, deste olho no olho, que a Patrícia comentava também, que é tão essencial numa campanha política, né? Então, a gente, se tiverem condições, a gente é favorável, sim, às eleições acontecerem neste ano, mas sempre levando em consideração a garantia da saúde dos eleitores, principalmente, né? Tá, ok. Obrigado, vereador César. Agora passar a palavra para o último vereador dessa rodada, que é o Felipe Gremelmaier, lá de Caxias do Sul. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Silvana, os colegas vereadores da região. Olha, é redundante a gente falar que vive num momento de completa incerteza, né? De tudo aquilo que a gente vem vivendo e passando nesse momento. Nós temos algumas situações bem específicas com relação ao adiamento do pleito, que eu sou favorável ao adiamento. Nós não temos condições hoje, nenhuma segurança de saúde de que esse pleito possa acontecer de uma forma normal. Então, o adiamento, ele é, na minha visão, inevitável. Ele deve acontecer, sim. Mas nós temos que pontuar outras questões com relação, por exemplo, à transição dos governos. Se nós fizermos a eleição em dezembro, né, em cidades que têm segundo turno, por exemplo, quanto tempo sobraria para que os prefeitos fizessem essa transição, né, de assumir o cargo, o prefeito seguinte, essa dificuldade toda que pode vir a acontecer com relação a Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas, enfim, várias questões que envolvem os legislativos e principalmente os poderes executivos. Então, inicialmente, vejo com muita dificuldade, principalmente por nós estarmos vivendo um momento de completa incerteza. Sou favorável, sim, a esse debate. Infelizmente, nós não estamos com muito tempo para um debate mais aprofundado com relação à mudança das eleições e à unificação de eleições em 2022, porém, nesse momento, acredito que é a forma mais salutar, né, pensando na saúde dos cidadãos. Nós temos que pensar principalmente nas pessoas, em tudo aquilo que envolve uma eleição, as movimentações, não só no período eleitoral, mas também no período anterior, como falou o vereador César, né, da questão das convenções partidárias, do encontro dos partidos. Nesse momento está tudo proibido com relação a esse tipo de aglomeração, então já inviabiliza um monte de situações em virtude do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, inicialmente, sou totalmente contrário à manutenção das eleições em outubro e defendo, sim, que tenha um debate sério, rápido, entre o Senado e a Câmara dos Deputados, e que se comunique, né, com relação ao TSE, essa mudança de datas. Se for dezembro, vejo com dificuldade a questão da transição dos governos. O mais salutar seria, na minha visão, a unificação em 2022. Ok, obrigado a participação do vereador Felipe, de Caxias do Sul. Me parece que realmente, assim, a gente lendo tudo que é publicado, ouvindo vocês, ouvindo também especialistas, ouvindo pessoal da Justiça Eleitoral, que há ganhos e perdas, né, há algum bom senso, está tentando se construir algum bom senso, digamos assim, né? Qual que é o bom senso para uns, às vezes é um pouco diferente para os outros. O que me pareceu, né, que foi que o primeiro pronunciamento, né, do novo presidente do TSE, que é o ministro Barroso, foi que, digamos assim, for necessário um adiamento, claro, pelas questões de saúde, pelas questões da organização pública no momento, vai ser o adiamento absolutamente apenas o necessário.
né? E me parece que, pelas posições em geral do ministro Barroso, ele gosta de mexer muito pouco com aquilo que está, digamos assim, previsto institucionalmente, constitucionalmente, porque ele, em várias manifestações, sempre comenta que o Brasil ainda é muito recente, né, no cumprimento das suas constitucionalidades, dos seus regramentos, e que muitas vezes no passado, por várias questões, a gente sempre fica acomodando e mexendo, e que isso perturba a vida da construção democrática, da educação democrática. Então, me parece que qualquer mexida que venha a ocorrer vai ser bem conservadora mesmo, né? Porque ele sempre prioriza, digamos assim, a relevância do cidadão enquanto voto político, enquanto principal elemento da sociedade, né? Por outro lado, também aí que eu vou colocar, tem uma questão também de gestão pública, né? Claro, cada história tem a sua cidade, a gente sabe que os estados também estão atingidos pela crise do Covid de maneira completamente diferente. Tem vários estados que já têm nível de UTI totalmente ocupados, outros não, outros o avanço do Covid está começando até, digamos, ter uma curva de regressão, mas infelizmente, claro, né, não dá para fazer eleição num estado e não fazer no outro estado, né? Tem que ter um alinhamento, né? Uma organização nacional para tanto, né? Agora, em muitos locais, o que eu tenho visto, né, é que há uma ansiedade por não mexer muito nas eleições pelo fato da continuidade de gestões municipais que muitas vezes não estão indo tão bem, ou que a população está sentindo que há uma politização excessiva, que já é normal no último ano de gestão, e principalmente agora também com a questão de compras e realização de ações que não estão necessariamente com a total transparência, com a total capacidade de fiscalização em tempo real dos tribunais de contas, né? Então tem esse lado também, que ainda não é dominante, mas que eu percebo em cidades que estão muito conflituadas com o seu gestor do momento, em querer mudar a qualquer custo. Então, também tem essa questão, né? Eu queria que vocês fizessem um rápido comentário. Uma segunda rodada aí de comentários. Patrícia? Sim, verdade, Sérgio. Nós, no período de campanha, daqui 70, 80 dias, nós não sabemos qual vai ser a previsão, né? Como que nós vamos estar vivendo essa pandemia. Então, é muito complicado. Por outro lado, como sou professora, talvez o ano letivo não termine em dezembro, vai terminar em janeiro. E aí eu pergunto, como que o Poder Executivo e direções de escola, como que vai se dar todo esse processo de transição para uma nova equipe a partir de 1º de janeiro assumir, de um processo, de um ano letivo que não finalizou com uma gestão anterior. Então, são muitos aspectos a serem observados. Mas aí eu coloco, quem sabe, um levantamento nacional, quando você fala, talvez, que a população que votou em mim, né, por exemplo, em 2016, para eu permanecer 4 anos. Mas talvez seja o momento de nós ouvirmos a população novamente, fazer um levantamento nacional junto à população brasileira para confirmar ou não na unificação das eleições, na coincidência de mandatos. Porque fazer uma eleição requer investimento. E nós estamos, no momento, vivendo que é importante um investimento em saúde pública. Então, nós temos que direcionar nossas verbas, canalizar o dinheiro público, os investimentos serem corretos. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento de muitas reflexões. E ver a política também de uma forma diferenciada, né? Então, de ver os gestores que estão atuando também na pandemia, enfim, que nós, então, tenhamos, neste momento, uma oportunidade de fazer também a população se manifestar, que não fique somente no Senado e Câmara, que vejam o dia melhor, enfim, né? Como nós vimos, foi falado pelos meus colegas anteriores, de fazer toda essa parte, as eleições serem lá em dezembro e não ter o tempo hábil, a estrutura necessária para esse momento de transição. Então, a população também, ela não pode sair perdendo. Então, acredito que, quem sabe, ouvindo a comunidade também, para esse levantamento nacional
de unificação das eleições. Silvana, você tem ouvido aí pelo Rio Grande do Sul essa questão que justamente se por acaso as eleições serem nesse ano, mas sem condições de fazer uma campanha de forma adequada, vai isso impactar na dificuldade de renovação dos quadros? Vocês têm ouvido falar também esse argumento? É uma questão complicada, né? Porque, como a Patrícia falou, a população não está participando desse processo. E pelo que a gente vê a nível nacional, essa decisão vai se dar entre os líderes da Câmara e do Senado, através de um grupo que estão sendo discutido, inclusive na sexta-feira eles já têm reunião marcada com o Barroso para fazer essa visita social. E não se ouve as lideranças abaixo, né? Inclusive, é uma das reclamações dos prefeitos, das confederações, da FAMURS, que não estão participando desse processo de decisão das datas da eleição. E, sim, é possível que afete a questão da renovação na política, porque quem já está ali, né, em seus mandatos já tem maior visibilidade, já é conhecido nos seus municípios, em contrapartida de quem está querendo concorrer agora como novo candidato, se colocando à disposição, que não vai ter essa proximidade com a população. Vai ter que se manter a eleição, se reinventar, né, na forma de fazer campanha. E é o que a gente vem acompanhando, está acontecendo em todas as áreas, inclusive em educação, em trabalho, em home office. Todas as áreas estão se adaptando para um novo modelo de convivência. E eu acredito que a política tem essa possibilidade também, porque hoje a democracia se dá em diversos meios, inclusive o meio digital, que é o que está tomando espaço, né, na nossa vida. Através de hoje também, nós estamos fazendo um debate sobre isso, que permite as pessoas participarem, ela é ampla, é democrática. Então, eu penso assim que a eleição, a possibilidade de ser realizada ainda esse ano, tudo há formas de se organizar. A gente vive num país continental, né, no tamanho de um continente aí, então as características muito diferentes em cada local, situações diversas. Nós aqui na nossa cidade estamos com alguns casos de Covid, não é algo assim preocupante até o momento, mas a gente percebe que lá no centro do país, onde as coisas estão começando a voltar, é quem decide as coisas para o resto do país, né? As decisões ficam mais por ali e a gente meio que tem que aceitar. Só que talvez lá, como esteja a situação chegando no seu pico e vai diminuir, para nós possa começar a aumentar. Então, são situações que não tem como prever como que vai ser, né? Uma provocação para o Felipe, para o César, para o João Paulo. Se a campanha for, digamos assim, que o adiamento seja mínimo, né, e a campanha tenha que se dar praticamente 100% digital, quais as consequências disso para, digamos assim, a vida política local, do ponto de vista de vocês? Começando agora, vou inverter a ordem, né? Eu vou e volto pela outra ordem, começando agora pelo vereador Felipe. Olha, Sérgio, primeiro quero... A gente falou, né, a Patrícia falou da dificuldade de ouvir as pessoas, e a gente tem que saudar oportunidades como essa de vocês, de nos colocarem, nos darem a oportunidade de poder expor isso e daqui a pouco formar até opinião com relação a esse tipo de assunto. É claro que se as eleições acontecerem totalmente de forma eletrônica, ela vai ter um prejuízo muito grande, porque a proximidade com o eleitor, ouvir algumas coisas, pessoas que ainda não têm um acesso completo à internet, rede social, enfim, isso acontece, principalmente em cidades do tamanho de Caxias, onde nem tudo ainda é possível, e algumas dificuldades são bastante grandes. Agora, que clima teria para a eleição agora em outubro? Qual seria o clima dessa eleição? Qual a possibilidade de fazer uma eleição minimamente coerente com possibilidade igual para todo mundo, né? Uma análise. A eleição ocorrendo em outubro, com a dúvida toda que o Covid hoje nos coloca, eu vejo um aumento significativo dos votos brancos, nulos e as abstenções de pessoas que deixarão de votar em virtude da situação da questão do vírus.
principalmente os idosos, né, vão permanecer nas suas residências, não vão sair, né? Outra questão que pode ser analisada, se essas eleições que tivessem possibilidade de ser adiadas fossem para deputado federal, que forma seria tratado pelo Congresso isso? Como o Congresso trataria isso? O teste sempre é feito com as eleições municipais. Nunca ocorre uma mudança primeiro nas eleições federais, presidente, deputado federal, senador, governador. Nunca a mudança vem por aí. A mudança sempre vem, o teste vem nos municípios, né? Onde as pessoas, os vereadores estão aqui, os prefeitos estão aqui, estão em contato direto com a população. Então, a proposta de mudança nunca começa por Brasília, sempre começa pelos municípios. E aí, novamente, vai ser feito um teste. Vamos fazer uma eleição daqui a pouco sem condições mínimas. Já ouvi propostas absurdas aí de fazer em alguns estados antes, em alguns estados depois. Isso é uma temeridade, uma coisa absurda, tu trabalhar questões diferentes, mas tem gente defendendo isso, infelizmente. Agora, nós temos que pensar com muita seriedade, o que vai representar uma eleição acontecer em outubro. O impacto que isso vai ter. Então, infelizmente, nós não temos um tempo maior para fazer esse debate que, infelizmente, novamente, o Congresso até hoje não teve capacidade de fazer, né? Até hoje não fez esse debate quando tinha clima e quando tinha possibilidade, excetuando a questão da saúde. Que momento nós vivemos hoje? Um momento de excepcionalidade. Então, nós temos que pensar e ter a capacidade de entender que esse momento é totalmente diferente e fazer uma eleição simplesmente por fazer, o risco é muito maior. Tá certo. Vereador César? O Felipe foi muito feliz nas colocações dele. A gente poderia agregar uma frase que é chavão, a gente pode dizer assim, que a democracia não tem preço, né? Então, tanto nós, vereadores, como os administradores públicos, eles foram eleitos para estes 4 anos, né? Foram dados este voto de confiança para eles nestes 4 anos. Então, só que ao mesmo tempo, que nem o Felipe falava, né, as decisões acabam vindo sempre de cima, não temos esta possibilidade de comunicação, por mais que tenhamos os contatos com os nossos senadores, deputados, a gente tem esse elo, mas muitas vezes não somos ouvidos. Então, o tempo, ele está passando, e a gente está cada vez mais de braços atados, sem saber o que, de fato, iremos fazer. Vamos iniciar, depois se vai ser adiado, como é que vai ser? Então, a gente está, como políticos, a gente pode dizer assim, né, como pessoas públicas, a gente está de braços atados, né? A gente não tem uma certeza, uma segurança de, então vai ser virtual, então vamos lá, vamos desenvolver, a gente vai ter que estar preparado para qualquer decisão que vier. Então, isso é muito... é difícil para nós, assim, para a gente conseguir uma organização, porque a gente está totalmente à mercê de uma decisão que virá de cima. E se decidirem que vai ser agora em novembro e dezembro? O Felipe colocou, como é que vai ser o segundo turno em Caxias, por exemplo? Com pouquíssimos dias para organizar toda uma tramitação muito trabalhosa, né? Mas mesmo em municípios pequenos, então não vai mais ser agora, né? Devido a toda essa situação, enfim, né? O outro lado que essa crise toda gerou, essa pandemia, né? Faz surgir uma possibilidade dos mandatos talvez serem transferidos, né? A essa unificação das eleições lá para 2022. E aí, tudo que a gente começou agora aqui, a gente descarta. Como é que a gente faz, entende? Então, a gente vive um dilema, né, uma faca de 2 gumes aí, que a gente muitas vezes não sabe exatamente como a gente agir, né? Então, falta um pouquinho de, daqui a pouco, tomar essa decisão, né, analisando todas as questões, como coloquei anteriormente, né, principalmente levando em consideração a questão da saúde, mas a gente vê que parece que ninguém está sabendo muito o que fazer, então a gente também acaba ficando refém disso, e uma campanha totalmente virtual precisa de uma estruturação
muito grande, né? Porque vai ter aquele local onde não vai ter o acesso à internet, não vai ter acesso. Hoje a gente tem o rádio ainda, que talvez possa ser uma ferramenta que vai ser um diferencial, mas acho que a gente não vai conseguir desempenhar uma campanha dentro do que a população também vai exigir, uma campanha diferenciada para esse próximo pleito aí. Tá legal. Vereador João Paulo. Eu vou entrar ali onde a Patrícia comentou, ela foi muito feliz ali, a questão de ouvir, né, as massas, a população, né, com relação a esse tema. A gente sabe que hoje em diversos setores, devido à pandemia, né, eles estão tendo que se reinventar, né, seja do lado empresarial, nos trabalhadores autônomos, os próprios mesmos pessoas que acabaram perdendo seus empregos, né, devido a essa pandemia, e elas estão tendo que se reinventar de alguma maneira, né. E eu, particularmente, na minha visão, ouvir a população é essencial. E com relação à minha opinião sobre isso, o setor político também, que nós estamos incluídos, nós também temos que se reinventar nessas dificuldades. Porque apenas esperar passar tudo isso, e sem a gente tomar nenhuma ação, seja ela para minimizar esses efeitos, ou até mesmo se reinventar com relação a uma eleição, eu acho que seria muito cômodo, muito conveniente para nós, né? Nós, do setor político e público. A gente sabe que o mandato foi feito, quem nos votou para 4 anos, e a gente sabe também que essa proposta de unificação das eleições, ela não é uma proposta atual, ela já vem de mais tempo. Inclusive, eu tenho alguns dados aqui com relação até à própria... ouvindo a população, o que ela acha. Em termos de unificação, a economia que vai dar para o país em relação de recursos, ela vai ser gigantesca. Então, daqui a pouco seria aproveitar essa pandemia e sim unificar essas eleições. Eu tenho dados aqui das últimas 2 eleições municipais, tá? Ontem foram gastos 645,3 milhões, né, em 2012 e 234,5 milhões em 2016. Então, é um número que ele vai aumentando a cada eleição. Se contar também com as 2 eleições de 2014 e 2018, que foram para a presidente, governador e também respectivos legislativos, foram 753,4 milhões, né, em 2014 e 923 milhões em 2018. Então, na próxima eleição vai passar de 1 bilhão. Então, são esse tipo de coisa que a gente tem que colocar em debate também para a comunidade e ver qual é a necessidade da comunidade. Como a gente representa toda uma nação, uma população, nós estamos direto ligados aos munícipes, é uma hora, sim, de talvez estender esse debate um pouco mais amplo, mesmo como a gente não tem todo esse tempo, talvez, mas se faz necessário, não só, né, no âmbito nacional, mas também no âmbito também das mais diversas instâncias que a gente tem, né, dos vilarejos, porque, queira que não, eles vão nos dar o norte e dizer realmente, porque como a gente é representante, a gente, sim, é formador de opinião, a gente tem que ir de encontro àquilo que a maioria, a grande massa, precisa. E nessa hora, eu acho que investir recursos desses para fazer uma eleição fora ainda, né, o próprio fundo eleitoral, que também é dado para os partidos fazer as campanhas, fora esses valores que eu falei, é uma coisa que a gente tem que olhar realmente a fundo e ver qual a necessidade hoje da nação brasileira, né, em termos nacional, mas também em termos municipal, que isso vai refletir diretamente nos municípios, a partir depois pós-pandemia, cada centavo que vai ser gasto, né, numa eleição ou não, para a nação. Como falaste antes em saúde, quanto que não daria para investir em saúde e educação, esses valores aqui, caso a gente unificasse uma eleição? Claro, se a eleição tiver que ser feita esse ano, sim, eu creio que a gente sim tem condições de fazer esse ano, tá? A gente tem que se adaptar a isso. Todo mundo está se adaptando à questão da pandemia, está se reinventando. Claro, isso é uma opinião particular, e também que a gente escuta aqui pela região e pelos munícipes. Mas a gente tem que ir mais a fundo nisso, né?
Então, seria mais ou menos assim a minha contribuição, tá? Tá bom, presidente. A questão, sempre quando se fala na unificação, se fala também que é defendido por muitos sociólogos aí, cientistas, políticos, especialistas, é a questão da sincronia, né, da gestão do executivo com também dos legislativos em geral, né? Você tem uma sincronia, um alinhamento, ao mesmo tempo você tem todos os legislativos um impulso alinhado da tendência do que a população quis naquele momento, né? Porque com datas diferentes você sempre tem momentos diferentes que às vezes eles brigam entre si, né? E aí você fica legislativos construídos em momentos diferentes. Silvana, quer fazer uma pergunta para os nossos convidados? Eu queria levantar um tema, não sei se vai ser tempo suficiente para todos se manifestarem, mas a questão da polarização, né, já entrando, se acontecer mesmo eleição, né, o quanto isso está presente na nossa sociedade, o quanto isso está sendo negativo para a democracia, essa polarização, e o quanto as fake news elas vão influenciar nessas eleições, mesmo que sejam agora em curto prazo. A gente já viu na última eleição o quanto isso interferiu na democracia, o quanto isso distorce as situações para a população, e se não vai ter esse espaço de falar com as pessoas, de estar presente com as pessoas, e a eleição se passe no meio digital, como é que vai ser possível combater isso? Né? Inclusive, o Felipe, eles apresentaram um projeto em Caxias, na Câmara, sobre fake news, em função da pandemia, que também é muita desinformação que prejudica. Pensando lá na eleição, como que isso vai afetar mais ainda, então, as pessoas, quanto elas vão ser manipuladas por essa informação, quem tem mais poder, né? Eu vou até complementar a pergunta da Silvana, porque o tempo está passando muito rápido e nós temos mais 12, 13 minutos aqui de programa. E encaixando um pouquinho também na minha pergunta anterior, que acabou não sendo bem o foco das respostas, mas que vocês perfeitamente discutiram o principal, com certeza, que é a questão da temporalidade das eleições, e é também a respeito desse antagonismo, do uso do digital, se nas eleições municipais isso também está se refletindo, né? Que os chamados partidos mais moderados, atuações mais moderadas que, digamos, não estão encontrando muito espectro de fala, né? Não estão encontrando muita atenção, e que se vocês acham que tende, né, via digital, talvez isso ficar ainda só no digital, se isso acaba não aumentando mais ainda, né? Porque no digital é muito mais fácil escrever, é muito mais fácil manifestar, as pessoas não precisam ter tanto cuidado com a educação política, né? Que é diferente quando você vai na casa das pessoas, quando você está de frente para elas, você tem que medir o que você fala, a responsabilidade, até os blefs políticos têm que ser medidos, né? E o digital, ele aceita isso muito mais fácil, né? Acaba produzindo, como se fala, tem um lixo digital, né? Que é muito de momento, tal, depois a pessoa se explica. Vocês acham que só digital pode aumentar o antagonismo? Patrícia? Então, eu acredito que a eleição, como foi colocada, sendo agora mais digital, nós temos um exemplo no Brasil, né, que nas eleições de 2018 foi eleito um presidente e as redes sociais foram decisivas. Mas o que nós estamos vendo no momento de pandemia, as fake news acontecendo. Se isso está acontecendo na saúde, com fake news, né, trazendo prejuízos, com certeza, nas eleições, nós vamos encontrar muito mais. Então, é mais trabalho para as assessorias jurídicas também trabalharem nos partidos, né, para ver essas fake news. Mas eu quero também trazer o assunto, sendo uma mulher, né, uma vereadora mulher, também ver nessa era digital também, e como que nós vamos ter a participação feminina como candidata nas eleições se forem feitas agora, dentro desse contexto de Covid-19. Né? Nós sabemos que, historicamente, a exclusão de mulheres na política é visível, mas elas apresentam dificuldades de ocupar cargos e poderes, mas nós precisamos ter voz ativa em todos os espaços. Então, eu acredito que fake news, né, vão ser
bastante com ênfase, nós vamos encontrar nas redes sociais, enfim, né, e temos que ter esse cuidado, mas eu quero também trazer o assunto da participação feminina, se nós não tivermos a unificação das eleições, se nós prorrogarmos para dezembro, enfim, a dificuldade de nós termos as mulheres participando nessa campanha eleitoral de 2020. Minha preocupação hoje também é com a mulher. Né? No momento que a gente ouve muito a palavra empatia, as eleições, como nós estamos vendo, Brasília não está tendo esse olhar de empatia para as eleições municipais previstas, né, na Constituição, né? Então temos que também ter esse olhar para a mulher. Eu acredito que é um tema bastante importante que merece também um debate bem mais amplo, né, sobre essa temática. Tá, ok. Felipe? Eu vou tentar condensar tudo numa situação bem breve, que leria um programa novo, na verdade. Com relação até à pergunta anterior, nós temos que lembrar que o Enem também foi adiado. E nesse momento já são mais de 4 milhões de inscritos que utilizarão escolas que servem, inclusive, de urna nas eleições. Então o Enem também está sem data. E isso também tem que ser pensado juntamente com as eleições, porque é um acúmulo de dificuldades que estão sendo jogadas para frente. Com relação ao que a Silvana comentou, da questão da polarização, eu até escrevi um artigo num jornal aqui de Caxias sobre o vírus da polarização política. Até posso enviar para quem quiser depois. Essa situação tem atrapalhado e prejudicado muito o país. E existe, sim, vida inteligente além desses dois polos, e existe vida inteligente que possa ajudar o país a pensar pelo centro, com outras ideias, não somente nessa guerra que está transformando o país hoje. Infelizmente, a gente vive num momento de polarização e de extremismos que são totalmente prejudiciais para o país, que chegou, inclusive, a se politizar uma pandemia, infelizmente. Com relação às fake news, eu não tenho qualquer dúvida que fake news mata, inclusive. Nesse momento de pandemia, principalmente. Fake news destrói com a pessoa em segundos. Então, enquanto não houver um debate sério também no país com relação às fake news, que a menos os legislativos proponham esse debate, façam essa discussão, para as pessoas entenderem que a internet, que a rede social não é terra de ninguém. Que as pessoas que estão ali escrevendo, não é porque estão na frente do computador que as outras pessoas não vão ser ofendidas. Pelo contrário, é muito pior. Então, eu acho que tentando fazer uma misturança em todas essas situações aí, eu considero que nós temos que ter muita seriedade, muita sobriedade nesse momento, que nós temos muito pouco tempo para pensar e tomar decisão, e canais devem ser abertos. Então, é um momento difícil. Eu acho que o vírus da polarização política atrapalha, e muito, inclusive nas eleições. As fake news ajudaram nas últimas eleições, não só federais, mas também as eleições municipais na última. As fake news já fizeram e elegeram vereadores e prefeitos. Então, nós temos que ter muito cuidado a isso, com isso, é um assunto muito sério, e nós temos que ter muita seriedade e responsabilidade para tratar com relação a esses temas, que é a polarização e também as fake news. Ok, obrigado. Passar agora para o César. Eu acho que o Felipe falou muito bem, né? Essa parte, todo o virtual, ele não compromete. Então, as pessoas se sentem muito mais à vontade para escrever, para repassar uma mensagem que muitas vezes não vão buscar a veracidade da informação. Então, é um risco também muito, muito grande. E se a gente for voltar um pouquinho no tempo, né, talvez lá nas eleições mais antigas, eram também os boatos que surgiam nas vilas, na lojinha, no boteco, lançava o boato, e depois era necessário todo aquele trabalho nos comícios para reverter a situação e para dar a defesa ao boato que vinha, né? Só que a velocidade com que se espalhava o boato é infinitamente menor do que a velocidade com que se espalha a informação virtual. Hoje todo mundo, grande parte da população tem um celular na mão. Então, para espalhar é muito fácil e muitas vezes pode denegrir uma imagem de maneira muito injusta, né? Então, acho que essa é uma das principais
ponderações a esse respeito. E também hoje a gente vive esse período de pandemia que nem o Felipe disse, tem muita gente que está adoecendo nem pelo vírus, mas por essa situação que às vezes alguns meios de comunicação acabam impondo para as pessoas, né, lançando só a informação negativa, potencializando e superdimensionando alguns dados, e as pessoas acabam adoecendo com isso. E muitas pessoas estão buscando se afastar dos meios de comunicação. Então, a gente também agora nessa eleição, sem a proporcional de coligação para vereadores, provavelmente nós teremos um número muito maior de candidatos a vereadores. Então, imagina uma campanha totalmente virtual, sendo ela com tantos candidatos aí, imagina o bombardeio de informação que essas pessoas vão receber nos seus celulares, nos seus e-mails, enfim, né, em toda essa parte. Então, é um risco muito grande do material acabar nem mesmo sendo visto pelas pessoas, né? Então, vai acabar banalizando, talvez, as próprias informações e a campanha dos vereadores, dos prefeitos. Sim, enfim. sim. Perfeito. Vereador João Paulo? É que o seu microfone foi desligado. Isso, agora sim. Ok, agora? Tá. Agora perfeito. Com relação à polarização e ao extremismo, eu sou totalmente contrário a isso, né? Ele, como os colegas já antecederam, falaram, ele é de extrema nocividade, né? Para uma nação, para uma região, a questão da polarização do extremismo. Eu vou fazer um adendo aqui, um comentário, uma opinião. A nível de país, tá? A nível hoje, nós temos hoje N partidos que representam esquerda, direita, centro. Digamos assim, se hoje fosse pegar ao pé da letra e pegar essas ideologias em partidos, nós teríamos que ter 3 ou no máximo 5, né? Extrema direita ou direita, centro-direita, centro-esquerda ou extrema esquerda. Então, seria mais ou menos essa a colocação. Hoje nós temos aí mais de 30, 40, quase 40 partidos. Então, isso também gera toda essa polarização e muitos partidos, né, que têm mais uma tendência a centro ou centro-direita, centro-esquerda, nessa polarização, como foi falado aí, ficam meio sem argumento ou sem ação. Mas se tem como ideologia essa noção, né, tipo assim, de centro-direita, porque tem tanta diversidade de partidos? Seria um ponto também, mas seria uma outra questão e outro debate, não queria entrar nisso agora. Com relação ali à própria fake news, foi bem lembrado aí pelo César, fake news ela sempre existiu, né? Ela só acabou sendo evoluída com a tecnologia, né? E claro, a velocidade dela é muito mais rápida. Só que a velocidade que tem de disseminar uma fake news não é a mesma que tu tem de desmentir ou desmentir essa fake news, né? Ou mostrar a velocidade dela. Então, esse é um fato que a gente tem que lidar cada vez mais, né? Seja em eleições ou até mesmo fora das eleições. E é realmente um assunto que tem que ser levado muito a sério e com responsabilidade, como citou o colega Felipe ali. E em relação à questão digital, como eu falei antes ali, se caso tiver que ocorrer a eleição esse ano, a gente vai ter que se adaptar e encarar esses desafios. Mas, na minha opinião particular, seria mesmo da unificação, né, das eleições, uma por esse economia de recursos. Claro, existem pessoas também que devem, alguns até a nível federal, estadual, que defendem que não, por quê? Porque, particularmente, os vereadores, os prefeitos, vão dar atenção mais a eles próprios da campanha do que os próprios a nível estaduais e federais, diferente de em campanhas separadas, né? Tá certo. Bom, nós chegamos já ao fim do nosso programa. Eu queria avisar
as pessoas que estão acompanhando que na próxima quinta-feira nós vamos ter esse debate com prefeitos do Rio Grande do Sul, mais uma vez a partir do Rio Grande do Sul, um debate realizado pelo Pro Legislativo e o EBD, empresa de soluções digitais para o poder público. E nesse debate nós vamos falar com prefeitos e sobre impactos da crise fiscal pós o Covid-19. Como as prefeituras estão conseguindo fazer a gestão deste momento de crise, seja do ponto de vista técnico, de saúde e do ponto de vista financeiro, e que legado tudo isso vai deixar. Ok? Bom, vou passar agora a palavra para a Silvana fazer o nosso encerramento. Bom, Sérgio, eu quero agradecer desde já a oportunidade do Portal Pro Legislativo, desse espaço de debate, ao EBD também, por proporcionar essa discussão. E como vocês perceberam, o tempo se passou tão rápido, muitos assuntos em pauta, não conseguimos tratar de todos, e é o que acontece a nível nacional. Se a gente não conseguir fazer essa mobilização desse nosso debate, dessa nossa voz chegar onde tem que chegar, lá em Brasília, é complicado, porque vai ficar sempre poucos discutindo pela maioria. Então, sabe, também é uma deixa para os legisladores, os vereadores que participaram desse encontro aqui, proporcionar esses debates nos municípios, levantar essas questões nas suas câmaras de vereadores, mobilizar a região e opinar, enfim, ouvir a população e dar voz a isso onde tem que chegar. É a única maneira de poder fazer um processo mais democrático e que lá na frente vá render frutos para a nossa população. Então, agradecer muito a vocês que aceitaram o convite de estar conversando conosco, ao César Ulhan, de Flores da Cunha, Patrícia Camassola, de São Marcos, ao Felipe Gremelmaier, de Caxias do Sul, e ao João Paulo Viana, de Nova Petrópolis. Agradecer imensamente pelo debate, são ideias muito importantes que vocês trouxeram e dariam outros programas, inclusive a questão da mulher, né, Patrícia? Isso que nós temos que debater muito ainda. Então, era isso, Sérgio, muito obrigada e até mais. Até mais, tudo de bom. Um abraço.